Nós vamos hoje estudar o Salmo 84. Vamos dar uma olhada com mais atenção ainda nas palavras desse salmo tão bonito. O Salmo 84, ele nos mostra o anelo, o anseio pela presença do Senhor. Ou mais especificamente, pela casa do Senhor, que é o templo naqueles dias. Observe o subtítulo desse salmo, que diz: Ao mestre de canto, segundo a melodia aos lagares, salmo dos filhos de Corá. Alguns dos salmos, não muitos, foram escritos pelos filhos de Corá para o louvor, para serem entoados pelo povo de Deus. Toda canção acaba sendo uma canção didática, né? Então, com este salmo, os filhos de Corá pretendem mostrar para o povo de Deus a importância do templo, a importância do tabernáculo, a importância de se estar na presença de Deus, no lugar onde ele disse que habitaria, né? E esse anelo aqui é semelhante ao que nós vemos no Salmo 42, o Salmo 43, por exemplo, onde nós vemos aqui: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e assim por diante. Então, nós vemos aqui o Salmo 84, uma aproximação muito grande desses Salmos 42 e 43, onde a gente vê um anelo, um desejo, um anseio pelo templo e pela presença do Senhor. Não há uma data precisa, específica, de quando esse salmo foi escrito, né? Talvez não tenha sido escrito no período de Davi, talvez tenha sido posterior ao período de Davi, mas realmente não se tem como saber. Não é um salmo de Davi, é um salmo dos filhos de Corá, então a gente não tem exatamente como saber a data em que ele foi composto. E é bem provável, segundo um comentarista, que esse salmo tenha sido usado pelos peregrinos que se dirigiam a Jerusalém quando chegavam à entrada do templo. Então, o povo de Israel deveria ir a Jerusalém de tempos em tempos para adoração ao Senhor. Então, é bem possível que quando eles se aproximavam, quando eles estavam prestes a chegar no templo, é possível que eles entoassem exatamente este cântico, né? Ali, naquele lugar onde eles estavam prestes a entrar no templo, eles deviam cantar sobre esse intenso desejo de estar na casa do Senhor e também sobre a bênção que é dirigida àqueles que fazem da casa de Deus a sua própria habitação. Então, nós vemos aqui do verso 1 ao verso 4 essa aspiração pela casa de Deus. Nós vemos no versículo 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, ou poderia ser traduzido assim: quão amada e agradável é a tua habitação. O tabernáculo, antes mesmo da construção do templo, né? O tabernáculo ele foi idealizado por Deus, foi passado para Moisés o planejamento, o plano de como deveria ser construído, e foi de fato executado quando o povo estava no deserto ainda, antes de chegar na Terra Prometida. Aquele tabernáculo era o lugar da adoração, e é onde o Senhor se fazia presente no meio do seu povo. E posteriormente o templo carregou esse mesmo sentido. Aquilo que era bem precário, vamos dizer assim, o tabernáculo era uma tenda. Eram paus servindo de base de sustentação, tecidos sendo ali jogados por cima, né, varais para que pudesse haver uma certa estrutura. Então era muito, muito precário.
Posteriormente, no tempo de Salomão, foi construído um grande templo, né? Um templo requintado, com muito ouro, com muitas joias, enfim, a gente não consegue nem idealizar como que era de fato, né? Se você já estudou o tabernáculo, você pode procurar vídeos a esse respeito, você vai ver que era uma coisa assim, inacreditável, de tanta riqueza que teve aquele primeiro templo, né? Bom, o fato é que o povo cantava dessa maneira: quão amável, quão agradável é a tua habitação, ó Deus, né? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E são vários termos aqui para a mesma coisa. Veja, no versículo 2 tem aí átrios do Senhor. No versículo 4 nós temos aí bem-aventurados os que habitam em tua casa. Mesma coisa. Versículo 10 nós vemos aí, pois um dia em teus átrios. Né? Ou então, no mesmo versículo 10, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Então, a casa do meu Deus, os átrios, todas estas coisas dizem respeito ao mesmo lugar. Exatamente o mesmo lugar. É o templo onde o povo de Deus ia adorar. O versículo 2 nos mostra que o povo deveria estar e declarar isso diante de Deus, estar faminto espiritualmente, ou seja, desejoso de se encontrar com o Senhor. O versículo 3, repetindo, né, o versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu fiquei pensando aqui na emoção, eu não sei se você talvez não sinta essa emoção, mas eu me pego, às vezes, um pouco ansioso e desejoso de que a coisa comece logo, em época, por exemplo, de Copa do Mundo. Talvez tenha alguma coisa aí na sua vida que acontece de períodos em períodos aí, e você tem grande expectativa e você fica, de certa forma, ansioso para que aquilo aconteça logo. E o salmista, que o povo de Deus deveria cantar que a razão disso era a chegada no tempo do Senhor. Né? O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Essa era a aspiração do povo de Deus, aquilo que havia de mais importante. Eles identificavam a presença de Deus com a presença física deles no templo. Né? Naquele tempo, era dessa forma. O versículo 3 nos mostra alguns comparativos, né? O pardal. O pardal é um passarinho pequenininho, frágil, né? A andorinha também, um passarinho. Ele diz, o pardal encontrou a sua casa. A andorinha encontrou o seu ninho, onde a possa acolher os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ou seja, assim como o pardal se sente confortável, se sente acolhido na sua casa, assim como a andorinha se sente acolhida, confortável no seu ninho, com os seus filhotes, eu me sinto bem demais nos teus altares, na tua presença, no templo do Senhor. E o verso 4, né, nos diz que os que fazem da presença de Deus a sua própria habitação, conhecem o seu favor, conhecem a sua bênção. Olha aquela expressão que nós temos visto tantas vezes nos sermões de domingo à noite, recentemente, pois estamos estudando o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ou seja, estão sempre diante do Senhor, estão sempre louvando ao Senhor. Por quê? Porque conhecem a tua benevolência, conhecem o teu sustento, conhecem as bênçãos que vêm do Senhor. Né? Então, nesse primeiro ponto, nós vemos aqui a aspiração pela casa de Deus. O segundo ponto, nós vemos aqui que estes que estão cantando certamente são peregrinos, que são abençoados. Versículos 5 a 7. Diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Eu li errado de novo, vou ler de novo, versículo 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, esses versos 5 a 7 estão nos falando a respeito de peregrinos, né, de pessoas que passam por situações difíceis, inclusive, para chegarem até o templo. Né? Pessoas de todos os cantos de Israel caminhavam para ir até lá, né, para ir até Jerusalém. Então, a despeito das dificuldades do caminho, os peregrinos descobrem que Deus satisfaz as suas necessidades. Mais uma vez ali a gente vê a bem-aventurança. A bem-aventurança é uma bênção divina. É uma condição de felicidade, de alegria, de plenitude, que não consiste em coisas desta terra. É algo espiritual. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, ou seja, no coração as coisas estão bem alinhadas, o qual, esse homem, né, passando pelo vale árido, ou seja, passando por um deserto, faz desse deserto um manancial. Olha que palavra linda, né? Que interessante essa figura. Aquele homem que tem a força no Senhor passa pelo deserto e faz do deserto um manancial. Que coisa maravilhosa. Será que nós somos assim? Uma pergunta importante. Será que nós somos estes cuja força está no Senhor? Nós, quando passamos por deserto, será que fazemos desse deserto um manancial de bênção? O que é um manancial? Manancial é um lugar de águas, de fontes de águas. Um lugar gostoso, um lugar bem aproveitável. Será que nós fazemos das situações difíceis da vida um manancial? E diz o final do versículo 6, que de bênçãos o cobre a primeira chuva, ou seja, ele passa pelo vale árido, mas ele é abençoado. Vem a chuva e ele é o primeiro a receber as bênçãos. E o versículo 7, estes que são bem-aventurados, que confiam no Senhor, que têm os caminhos aplanados no seu coração, que faz do vale árido um manancial, que é abençoado, eles vão indo de força em força. Cada um deles, olha lá, aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, eles vão indo, e eles chegam, de fato, em Sião, onde está a habitação de Deus. Que cena maravilhosa, que poesia linda que nós vemos aqui nesse texto. Então, nós vemos, na primeira parte, essa aspiração pela casa de Deus, vemos, nessa segunda parte, do 5 ao 7, essa peregrinação de homens e mulheres que têm a força no Senhor, eles passam por dificuldades, mas eles chegam, né, lá onde eles desejam, onde eles almejam estar. E agora aqui no versículo 8 e 9, a gente vê aqui uma oração, né? Agora, o povo que está cantando, né, narrando o seu próprio desejo, narrando a vida abençoada dos que confiam no Senhor, agora versículo 8 e versículo 9 são basicamente uma oração. Dizem assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Então, basicamente aqui, está clamando para que Deus ouça a sua oração, preste atenção a esta oração e olhe e contemple o rosto do seu ungido. O ungido, quem que é o ungido? O rei era considerado o ungido do Senhor. Foi assim com Saul. Saul era considerado o ungido de Deus. Depois Davi,
Salomão, e quem quer que fosse o rei era considerado ali, pelo menos no reino de Judá, ungido do Senhor. Então, por que ele, no meio dessa poesia, dessa canção, por que há uma oração pelo ungido do Senhor? Nós vemos aqui, ele diz, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele não está falando de si mesmo. A pessoa que está cantando não está falando, contempla o meu rosto, porque eu sou ungido. Não, não é isso. Está falando, contempla o rosto do teu ungido, daquele que é ungido. Ou seja, tem alguém que me representa. Tem alguém que é a liderança deste povo. Olha, Senhor, para ele. Contempla o rosto dele. Escuta a nossa oração e olha para ele. Porque se o Senhor abençoar ele, eu serei abençoado consequentemente. O povo de Deus sempre teve essa noção de que o estado espiritual do seu rei é o estado espiritual do seu povo. Há uma conexão muito estreita, né, dessa realidade. Então, ele pede oração pelo ungido do Senhor. Depois nós vemos do versículo 10 ao versículo 11 a declaração de que Deus é a fonte da bênção sobre o seu povo. Versículo 10 diz assim, pois um dia nos teus atos, ele volta a falar de novo dos atos do Senhor, que ele falou na primeira parte, né? Um dia nos teus atos vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Olha só o que ele está dizendo aqui. Um dia nos teus átrios, ou seja, um dia na casa de Deus, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu prefiro viver um só dia, e esse único dia ser vivido na presença de Deus, do que viver 1000 dias fora, longe da presença de Deus. É isso que ele diz no versículo 10. A parte B do versículo 10 diz assim, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Sabe o que significa isso? Estar à porta é não entrar, é ficar ali na beiradinha, ali, sem desfrutar da plenitude. Eu prefiro estar aqui, perto da porta, mesmo sem desfrutar da plenitude daquilo que é a presença de Deus, ou que representa a presença de Deus no tempo, do que estar nas tendas da perversidade, do que permanecer nas tendas da perversidade. É melhor ficar só na porta da igreja de Deus, da casa de Deus, do que estar em qualquer outro lugar. É isso que ele diz no versículo 10. O versículo 11, ele diz que Deus, o Senhor Deus, é sol e escudo, dá graça e glória, e não sonega nenhum bem aos que andam retamente. Ou seja, a fonte da felicidade do povo de Deus é o próprio Deus. A fonte da alegria, a fonte da segurança do povo de Deus é o próprio Deus. Ele beneficia, ele abençoa aqueles que andam nos seus caminhos. Né? E aí vem o versículo 12, ainda nesse ponto, né, que diz que a verdadeira bênção pertence somente aos que se comprometem a depositar a confiança no Senhor. Olha aí, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Então, este salmo, eu sempre gostei muito dele. Ele nos dá um retrato muito vívido do amor de um verdadeiro servo de Deus pela casa de Deus. Pela casa de Deus.
Agora, interpretando este salmo à luz de toda a Escritura, inclusive o Novo Testamento, o que significaria hoje desejar ardentemente os atos do Senhor ou a casa do Senhor? Isso é uma pergunta para a gente pensar. Vou repetir a pergunta. Interpretando este Salmo 84, à luz de toda a Escritura, inclusive do Novo Testamento, o que significaria hoje para nós desejar ardentemente os átrios do Senhor ou a casa do Senhor? O que significaria isso? Pense um pouquinho. Estou dando uma pausa aqui para a gente pensar, tá? Nem precisa escrever aí, é só para a gente oxigenar o cérebro aí. E veja, essa aqui, como eu falei no início, nós não temos a data do Salmo, mas com absoluta certeza foi escrito muito tempo antes, séculos provavelmente antes, pelo menos uns 4, 5, 6 séculos antes de Jesus Cristo. Provavelmente mais até. Então, a religiosidade do Antigo Testamento era esta. O povo de Deus se voltava para aquele templo físico, porque ali era o lugar da habitação de Deus. E agora interpretando, porque assim, se a gente for olhar friamente, bom, nós não temos mais o templo de Israel, tal como ele existia hoje. Será que então nós devemos ter essa ardente paixão, esse ardente desejo pelo templo físico onde nós nos reunimos, né? Então é isso que eu gostaria de pensar com vocês agora. É sobre isso que eu gostaria de pensar e dar uma garimpada em alguns textos bíblicos para a gente compreender como todo esse conceito da religiosidade que nos é apresentado no Salmo 84 deve nortear a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus hoje, né? Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. É o momento em que Salomão faz a inauguração do templo. Ele diz assim: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então Salomão já tinha um conceito de que Deus jamais poderia se reduzir a um espaço físico, mesmo que fosse grande, suntuoso e magnânimo como aquele templo. Não, ele não poderia, né? Se a gente caminhar um pouco agora para Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12, nós vemos aqui uma retratação de quem é Deus, da enormidade, da infinitude que é o nosso Deus. Ele diz no versículo 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Versículo 22 diz que ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra
cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortinas, desenrola como tenda para neles habitar. E agora, indo para o Novo Testamento, nós vemos no discurso de Paulo em Atenas, em Atos, capítulo 17, ele diz assim, o Deus que fez, versículo 24, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, esse conjunto de textos e tantos outros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nos mostram que Deus é muito maior do que qualquer estrutura física que possa ser construída. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de pensar com vocês, para a gente chegar numa conclusão daquela pergunta que eu fiz inicialmente. Então, essa é a primeira coisa. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus é um Deus infinito. Um segundo aspecto importantíssimo. Lá em João, capítulo 2, a partir do versículo 13, diz que a Páscoa estava próxima e Jesus encontrou no templo gente que vendia bois, ovelhas, pombas, cambistas, todo mundo. Ele fez um negócio de corda lá, saiu expulsando todo mundo, né? E lá no versículo 19, ele está falando do templo, né, de toda aquela parafernália, ele diz que não deveria ter nada daquilo ali. E aí lá no versículo 19, diz o seguinte, Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ora, eles estavam ali, diante do templo. E ele diz, destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí vem o versículo 20. Replicaram-lhe os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? E aí vem a interpretação do escritor bíblico, o apóstolo João, ele diz, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ou seja, Jesus substitui o templo. Jesus substitui o templo. O templo feito por mãos humanas teve a sua importância na medida em que apontava para Jesus Cristo, para o Messias, para o Salvador. Desde o tabernáculo, os elementos do tabernáculo, os elementos posteriormente do templo, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo, o seu sofrimento e a sua obra em favor do povo de Deus. Então Jesus, ele substitui o templo. Ele diz agora, eu sou o santuário. O meu corpo é o santuário. Em João ainda, no capítulo 14, no versículo 6, nós vemos aí, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, as pessoas que adoravam a Deus até então iam para o templo. E agora? Agora o templo sou eu. E as pessoas, para irem ao Pai, precisam vir por meu intermédio. Então Jesus está se identificando como o verdadeiro templo. Ele é o templo. Em outras palavras, quem está em Cristo habita na casa de Deus. E Paulo vai usar essa expressão em Cristo. Nós somos novas criaturas em Cristo. Nós temos bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, quem está em Cristo habita na casa de Deus. Esse é o segundo aspecto.
Tá? Para a gente ir pensando e a gente tentar interpretar o que o Salmo 84 pode nos dizer hoje. Então, primeira coisa, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Segunda coisa, Jesus substitui o significado do templo. Ele é a habitação de Deus. Mais do que isso, ele é o próprio Deus. Ele é o caminho para o Pai. E um terceiro aspecto importantíssimo nesse estudo. Aí nós vamos ver dois textos. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 e o 17 agora. Diz assim, não sabeis, Paulo está dizendo para a igreja, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele conclui, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, há um sentido ainda importante para a gente avaliar. O fato de que o povo de Deus se tornou a habitação de Deus. Deus, agora, por meio de Cristo, ele habita não só no meio do seu povo, ele habita no seu povo. Nós somos a habitação de Deus. E isto em conexão com Jesus Cristo. E aí vamos ver agora 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim, chegando-vos para ele, Jesus Cristo, está falando de Jesus, chegando-vos para ele, a pedra que vive. Veja só, não é a pedra sem vida que era que servia para a construção do templo no passado. Não, é uma pedra viva. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ou seja, ele é a pedra escolhida por Deus, uma pedra viva. Aí vem o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem também. Vocês são pedras que vivem. Sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, esse edifício onde Deus habita, ele é formado por uma pedra que é a pedra angular, ou seja, aquela que dá sustentação e também que dá o ângulo para a construção do templo, juntamente com outras pedras vivas que somos nós. A pedra angular é Jesus Cristo. E nós somos as demais pedras que compõem este grande edifício que está sendo edificado para a adoração do Deus vivo por intermédio de Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento, ele vem trazendo sentidos mais profundos, mais, vamos dizer assim, espirituais, né, para aquilo que foi introduzido no início por meio de Moisés, posteriormente por meio de Davi, Salomão. Então, o sentido são esses três aspectos, que a Bíblia diz muito claramente. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Jesus é o templo. E nós, juntamente com Cristo, formamos também o templo, ou seja, o santuário de Deus, onde Deus habita. Então, retomando aquela pergunta inicial, interpretando o Salmo 84, à luz de toda a Escritura, o que significaria hoje para nós desejar ardentemente os átrios do Senhor?
ou desejar ardentemente a casa do Senhor. Veja, meus irmãos, nós estamos privados da companhia uns dos outros, dos cultos solenes na igreja, nós estamos privados destas coisas. Nós chamamos as nossas igrejas de templos, e não há nenhum problema em fazer isso. Nós podemos e nós devemos, sim, ter saudades dos irmãos, ter saudades dos abraços, ter saudades dos apertos de mão, ter saudades das reuniões presenciais, dos cultos presenciais. Podemos também ter saudades do local onde nós nos reunimos. Mas nós, e preste atenção nisso, nós não podemos ignorar que o que dá sentido e significado a todas estas coisas é que Cristo, o ungido, o nosso representante, nos deu morada permanente em Deus, e ponto final. A gente pode ter saudade destas coisas, ter saudade dos irmãos, ter saudade da igreja, ter saudade dos cultos, ter saudade das programações, dos bolos, dos cafés, dos jantares, dos almoços, das festas, de tudo isso aí. Mas, gente, a gente não pode ignorar o essencial da vida cristã, aquilo que dá sentido a todas as nossas festividades, a toda a nossa comunhão, a toda a nossa espiritualidade, a todas as coisas, tudo que é Cristo, o ungido de Deus, que nos deu morada permanente em Deus. Se nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus, estamos nos átrios do Senhor, nós estamos nos altares do Senhor, nós não estamos à porta, como está lá no versículo... Cadê aqui o Salmo 84, né? Salmo 84, que diz aqui, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Não, quem está em Cristo não está à porta. Quem está em Cristo está em Deus, está dentro de Deus, e Deus dentro dele. É uma relação muito mais profunda. O que o povo de Deus, no período do Salmo 84, experimentava, que parece muito, parece um negócio assim fenomenal, uma experiência religiosa incrível, e era mesmo, mas era incompleta. Eles não tinham o Cristo, eles não tinham o verdadeiro templo, eles não desfrutavam da presença do Espírito Santo como nós o experimentamos hoje. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte: os que estão em Cristo não precisam ter saudade do que não lhes foi retirado. Os que estão em Cristo não precisam ter saudade do que não lhes foi retirado. Então, talvez a gente tenha saudade, sim. Saudade das reuniões, dos cultos, dos abraços, dos apertos de mão, da comunhão, do partir do pão, das orações, dos louvores. A gente pode, porque nós fomos privados de tudo isso. Mas, enquanto temos saudades destas coisas, lembremos a presença de Deus não nos foi retirada. Nós devemos, então, utilizar este salmo para perceber a elevadíssima posição que nós estamos hoje. Nós não vamos uma vez por ano ou uma vez por semana na casa de Deus. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. É muito mais profundo. É muito mais incrível do que qualquer crente do Antigo Testamento tenha experimentado. Será que você tem noção disso, meu querido irmão, minha querida irmã?
Saber destas coisas nos ajuda a enfrentar os momentos que nós estamos vivendo hoje. E para encerrar, agora sim, um versículo derradeiro aqui. João 17. João 17, quando Jesus se dirige ao Pai em oração. Ele diz o seguinte, no versículo 20 e 21. Não rogo somente por estes, os discípulos que estavam com ele ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos, não só esses discípulos aqui, mas todos os que ainda crerão, todos sejam um. E aí, veja só. E como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Percebe o que Jesus está pedindo ao seu Pai? Eu estou intercedendo por estes que estão aqui, por outros que virão a crer e viverão no século 21. Estou orando por eles todos e por estes aqui, por todo mundo, para que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Ou seja, eles estejam em comunhão íntima e perfeita conosco. Versículo 22 diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Jesus falando para o Pai, Pai, eu sou um contigo. E eu já transmiti a tua palavra para eles, para que eles sejam um conosco. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que coisa maravilhosa, gente. A palavra de Deus nos impressiona se a gente tiver o coração no Senhor. Se a gente tiver desejo de conhecer a Deus, de adorá-lo verdadeiramente, a palavra de Deus vai sempre nos impressionar. Que bênção. Que bênção refletir nestas coisas. Uma alegria muito grande. Lamento por não estar refletindo pessoalmente com cada um de vocês. Ou na igreja, ou nas casas, ou onde fosse. Mas que bom que podemos estar ainda que à distância, refletindo nestas coisas. Que bom. Que Deus abençoe você, sua família, a igreja. Que nós, em breve, estejamos juntos fisicamente, porque em Cristo nós jamais estaremos distantes. Em Cristo nós somos um. Nós estamos nele e ele está em nós. Que bom e agradável é estarmos em Deus e Deus em nós. Que Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez orar? Que bom, Senhor, saber que em Cristo nós desfrutamos da Tua presença gloriosa constantemente. Obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de habitar na Tua presença todos os dias, não só uma vez por semana, ou uma vez por ano, como era no Antigo Testamento, mas todos os dias. O Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias e que faria morada em nossos corações. Que bom, Senhor. Que bom que o Senhor fez isso por nós. Seja louvado, engrandecido, adorado.
Trabalha nos nossos corações. Faz-nos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Faz-nos amar a igreja, o teu povo. Faz-nos amar ao próximo, para que sejamos pedras vivas neste mundo, levando o conhecimento do Senhor por todos os cantos das nossas cidades, do nosso país, onde quer que estejamos. Faz-nos viver retamente, de acordo com o teu querer, para que possamos desfrutar mais e mais das tuas bênçãos. Obrigado, Pai, por esse tempo de estudo com os meus irmãos. Abençoa-os, derrama sobre cada um deles a tua graça, a tua paz. Protege-nos e livra-nos de todo o mal. Livra-nos, ó Deus, da infecção do coronavírus. Livra-nos, ó Deus, de quaisquer outras calamidades. Mas se eventualmente o Senhor quiser nos cometer com este vírus e quiser nos levar, estamos prontos, Senhor, para ir. Nossa vida está nas tuas mãos. Estamos em Cristo. Por isso temos o que nós mais precisamos nesta vida. Sonda o nosso coração, ó Deus. Vê se há algum caminho mau. Livra-nos do caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém.